Na semana passada, o CEO de uma fintech me procurou para falar sobre as competências humanas. É um jovem CEO, ele estava muito preocupado porque, ao longo dos últimos 2 anos e meio, recebeu várias outras lideranças para a sua equipe. Muita gente entrou nessa empresa nos últimos 2 anos. E as pessoas pareciam extremamente confortáveis com as interações online. A maioria das reuniões aconteciam em plataformas digitais, a maioria das reuniões eram curtas e as pessoas pareciam até ter uma certa intimidade digital ali. Parecia que estava tudo bem. Então, em algum momento, houve o retorno presencial do trabalho. E nesse retorno ao trabalho presencial, passada a euforia inicial, ele teve uma constatação muito ruim. Ele falou: Jaime, eu não sei o que está acontecendo, mas as pessoas parecem estranhas. Todo mundo voltou. Em 2 dias, 3 dias, parecia uma festa. Mas depois, no primeiro problema, na primeira questão que veio de um cliente que trouxe uma situação difícil para a empresa, as pessoas pareciam que não se conheciam, não tinham capacidade de colaboração, e muito pior, quando a gente precisava avançar de uma área para outra, no sucesso do cliente, o que acontecia é que ninguém cooperava e as pessoas pareciam apáticas, eram incapazes de indicar, inclusive, aonde poderia se procurar se achar aquela solução. E ele falou: o que eu faço para estimular a cooperação e melhorar a empatia entre as pessoas? E eu falei: você já conversou com todos os seus diretos, os seus liderados, um a um, individualmente? Não consegui, eu não tive tempo. Quando eu voltei, tinha muita coisa aqui que tinha que ser feita, ajustada. A gente voltou nessa loucura no pós-pandemia, as fintechs decolaram e eu não tive tempo de conversar com as pessoas. E eu falei assim: se você não teve tempo de se mostrar humanizado para a sua equipe, essas pessoas não se sentirão confortáveis para se mostrarem humanas com os seus pares e com a sua equipe. Se você não teve tempo para dedicar a elas, elas não vão se sentir confortáveis para lidar com os seus pares e com as pessoas que estão embaixo dela. Tudo começa de você. E aí, essa solução varejo, a forma como a gente tratava antes, o clima organizacional, já não funciona mais. Já não é mais suficiente. Nós precisamos mesmo, agora, lidar com situações que são situações individualizadas. Porque, olha só, para liderar no passado, era um pouco mais simples. Se você tivesse bom senso, conhecesse aquilo que você está fazendo, tivesse capacidade de tomar boas decisões, porque nós sabemos que nem todo mundo tem, conseguisse pensar fora da caixa, fosse uma pessoa inovadora, que conseguisse resolver problemas de uma forma criativa, isso ficava um pouco mais fácil, quando aliado à sua visão de dono. Que a visão de dono é aquela pessoa que, apesar de ser funcionária, que vocês provavelmente conhecem também, ela, quando sai daquele lugar, daquela sala que está com a luz acesa, desliga a luz. É a pessoa que, quando vê um papel no chão, ela apanha o papel. É uma pessoa que, quando está viajando, se comporta como se fosse o dono da empresa e não gasta um dinheiro que não deveria gastar. A visão de dono é alguma coisa que vai além, que faz com que o funcionário, o empregado, diga: esse dinheiro é meu também, porque eu também sou da empresa. Isso aqui era muito claro de ser visualizado e não era tão simples de seguir, mas você, tendo essas competências e algumas outras mais, você conseguia ser um bom líder. Para o futuro, para o século XXI, o Fórum Econômico Mundial diz que algumas outras coisas são mais importantes, ou tão importantes quanto. A primeira delas é a empatia, é a capacidade de se colocar no lugar do outro, a capacidade de sentir o que o outro sente, e, a partir daquilo ali, agir. O líder, não só com os clientes, não só com as pessoas que precisam dele, precisa ter essa capacidade de se conectar com as pessoas, olhar o outro como um ser humano, saber que ali por trás existe uma história diferente e que precisa ser olhada com tranquilidade.
sem julgamento. A outra é flexibilidade cognitiva. Nesse mundo que se transforma a cada 2, 3 anos, em que tudo vira de cabeça para baixo, você precisa ter capacidade de reaprender, precisa ter capacidade de rever as suas crenças. Aquela coisa que é uma mania terrível que todos nós temos, de que nós acreditamos que toda etapa do nosso conhecimento já é acabada, que toda a nossa experiência, aquilo que nós fazemos há 5, 10, 20 anos, são coisas que não precisam ser revisitadas. E aí, não há por que se dedicar a rever as próprias crenças. Isso é um engano muito grande, porque nesse mundo agora que se desconstrói, nesse mundo que nos desafia a reaprender, a flexibilidade cognitiva é uma das principais competências da liderança. A orientação para servir também, porque a orientação para servir está além da empatia. A orientação para servir é quando você sabe que você faz parte de um mecanismo, faz parte de uma organização, faz parte de um grupo que você precisa entregar alguma coisa que a pessoa ou que as pessoas estão procurando. Você está ali por alguma razão. Quando alguém te procura, ou quando alguém compra o teu produto, ou quando alguém precisa do teu serviço, aquela pessoa é mais uma que está te procurando. Aquela pessoa é mais uma que está comprando o teu produto. Mas, para aquela pessoa, você é a única pessoa que pode resolver. Para aquela pessoa, o problema é individualizado. Para você, às vezes, é uma multidão de reclamações, é uma multidão de pessoas que estão buscando soluções. E você, para ela, é a única pessoa que pode resolver o problema. Isso muda o jogo completamente.